Você tem o sonho de prestar o curso de medicina? Ou você já começou a faculdade e ainda não sabe tudo sobre o curso? Então esse vídeo é para você! Fala galerinha do Papo de Vestibular, bem-vindos mais uma vez, enfim, ao primeiro vídeo do nosso canal Papo de Vestibular no ano de 2007, ou no ano de... E antes de começar a falar sobre esse vídeo, já queria dizer, na verdade, dar os parabéns para nós todos do canal Papo de Vestibular, que nós conseguimos atingir o número de 20 mil inscritos no nosso canal depois de 2 anos. Então já aproveita antes desse vídeo para deixar aqui a sua curtida, para compartilhar o nosso canal com outros alunos de pré-vestibular também, igual talvez a você que esteja assistindo esse vídeo. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 fatos sobre o curso de medicina, um vídeo muito legal. Então sem mais embromation, vamos lá para o primeiro fato sobre o curso de medicina. Então pessoal, o primeiro fato que você que tem o sonho de prestar medicina precisa saber é que basicamente existem 2 modelos de formação dentro dos cursos de medicina. Um é um modelo que a gente chama de modelo tradicional e o outro é um modelo que tem uma sigla chamada ABP, que é Aprendizagem Baseada em Problema. O que consiste esses 2 modelos? Bom, o tradicional é aquele que a gente já conhece, é aquele modelo que o aluno passa os primeiros anos fazendo aquelas disciplinas teóricas e nos últimos anos ele vai mais para a prática, ele vai nos hospitais, uma formação, ou seja, mais prática, como eu acabei de dizer. O ABP, que é Aprendizagem Baseada em Problema, é um modelo de formação onde desde o primeiro ano, desde o primeiro semestre do aluno de medicina, ele aprende os conteúdos básicos já baseado em problemas, ou seja, em casos de medicina que já aconteceu ou casos teóricos, onde você vai aprendendo o conteúdo já aplicando aquilo, vamos dizer, numa prática, mesmo dentro de sala de aula. É um modelo que eu acho muito interessante, várias faculdades de medicina já aplicam esse modelo, ele não é tão recente assim, ele já tem mais ou menos uns 50 anos em universidades fora do país que aplicam isso. Inclusive a medicina da Harvard nos Estados Unidos já aplica desde a década de 80 esse modelo ABP, e no Brasil, na segunda metade da década de 90, as 2 primeiras universidades que aplicaram esse modelo ABP no curso de medicina foi a FAMEMA, que é a Faculdade de Medicina de Marília, e a UEL, a Universidade Estadual de Londrina. Hoje em dia já existem muitas outras universidades que aplicam o módulo ABP, o modelo ABP. Então já indico a você que pretende prestar o curso de medicina, dá uma olhada na grade curricular do curso e tente observar se aquele curso que você pretende prestar, ele é um modelo ABP, uma aprendizagem baseada em problema, ou se ele é um modelo tradicional. É muito interessante, eu conversei inclusive com uma namorada de um amigo meu que é formado em medicina em Ribeirão Preto, eu não sei exatamente qual que é a universidade que ela fez, mas eu posso perguntar para ela e colocar aqui na descrição do vídeo depois, e ela me disse que o grande diferencial do profissional que é formado pelo modelo ABP é que ele se torna um médico bastante pesquisador, porque você desde o começo do curso aprende a pesquisar as respostas, a resolução dos casos propostos. E ela disse que é muito legal porque depois que ela formou, quando ela se depara com algum paciente, com alguma situação que ela não sabe exatamente a resposta prontamente, ela tem mais facilidade para pesquisar e resolver aquele caso. Então, existem esses 2 modelos, o tradicional e o ABP. É bem importante que você pesquise isso para saber de que forma que é a formação daquele curso que você pretende prestar. E o segundo fato que você precisa saber antes de entrar no curso de medicina é o quanto tempo que aquele curso já existe dentro daquela universidade. O porquê que eu digo isso? Antes de eu formar, quando eu estava no ensino médio, eu tive vários professores que sempre falavam a mesma coisa, que é o aluno que faz a graduação, exceto o curso de medicina. Por que os professores sempre diziam isso? Porque o curso de medicina é um curso um pouco mais complexo. Ele exige uma infraestrutura muito grande para que você consiga ter uma boa formação. Ele exige que você tenha laboratórios especializados dentro da sua universidade. Ele exige que você tenha uma grade de professores especialistas em diversas áreas para que você consiga ter uma boa formação. Então tudo isso faz parte para que você tenha uma boa formação, um bom contato com a prática. Ele exige que você tenha um bom hospital-escola que atenda as diversas áreas da medicina, para que você possa ter um contato
bem completo durante a sua graduação, ou seja, em resumo, é um curso que precisa de muito tempo desde a sua abertura para que ele tenha a capacidade de ter toda essa infraestrutura, laboratórios, hospital-escola, bons professores. O que isso significa? Se for um curso muito recente, provavelmente ele não vai conseguir atender todos esses critérios necessários para a formação de um bom médico. O que eu tô querendo dizer? Bruno, então se é um curso que formado recentemente, não deve entrar? Não é necessariamente isso. Você pode entrar, pode ser que você tenha uma boa formação, mas se você tem a opção de escolher um curso que já é mais tradicional, um curso que tenha mais tempo dentro do mercado, eu indicaria você a escolher então esse curso que tem mais tempo desde a sua abertura até então. Esse é o segundo fato que você precisa saber antes de escolher a universidade que você vai prestar medicina. E o terceiro fato que você precisa olhar com muito carinho antes de escolher a sua universidade é o hospital-escola vinculado àquela universidade. Porque é nesse hospital-escola que você vai ter as suas primeiras experiências guiadas dentro do curso de medicina diretamente com a prática. Então é muito importante que você tenha um hospital-escola de referência, porque você vai ter contato com excelentes médicos, você vai ter contato com quase todas as especialidades dentro do curso de medicina. Quando é um hospital-escola muito bom, muito referência na área, na região, você vai atender muitos casos, você vai receber muitos casos diferentes, casos complexos. Isso é muito bom para a sua formação, para quando você estiver lá na prática, já formado, você já vai ter uma bagagem, um leque de experiência muito maior do que aquele profissional que foi formado dentro do hospital-escola muito pequeno, restrito, que recebe um número pequeno de pacientes. Então isso é muito importante. Às vezes, algumas universidades que têm um hospital-escola pequeno, ela inclusive escolhe colocar o aluno em outra cidade, vai para outra cidade para ganhar mais experiência, mais rodagem. Então isso acaba também sendo um certo... Você vai ter um trabalho a mais de se mudar ao longo do curso para outra cidade, ficar 6 meses, 1 ano em outro lugar. Então já tente escolher uma universidade que tenha uma parceria com um hospital-escola grande, de renome. Isso vai te ajudar, vai te dar bagagem, experiência, para quando você for para a prática, você vai ter muito mais firmeza para trabalhar e para lidar com seus pacientes, tá? Então esse é o terceiro fato que é imprescindível você olhar antes de escolher a sua universidade, que é qual é o hospital-escola que aquela universidade está vinculada. Bom, pessoal, e o quarto fato que é importante você saber, que na verdade acho que a grande parte dos alunos sempre fica perguntando, né? Mas qual que é a melhor universidade de medicina do Brasil? Bom, e para responder isso, na verdade existem vários rankings que estipula e tem uma certa mudança em cada um deles. Tem o ranking da CAPES, tem o ranking da revista Exame, tem o ranking da Folha, que fala sempre quais são as melhores universidades para os melhores cursos. Eu decidi escolher um ranking da Folha, que ela elencou os 10 melhores cursos de medicina do Brasil, porque eu achei que ele usou vários critérios interessantes aí, e você pode dar uma olhada agora então, vai estar aparecendo aí na tela, as 10 universidades melhores ranqueadas que a Folha colocou. E os critérios que a Folha colocou, como você está vendo aí, avaliação de mercado, qualidade de ensino, que tenha doutorado e mestrado, a nota no ENAD, professores com dedicação integral e parcial e avaliadores do MEC. Então, como você pode dar uma olhada, segundo o ranking da Folha, a primeira universidade, primeiro lugar seria a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ela aparece então em primeiro lugar do ranking. A segunda, a Universidade de São Paulo, a USP. A terceira, a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. A quarta, a UFMG. Em quinto lugar aparece a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sexto lugar, a Unesp, a Universidade Júlio de Mesquita Filho. Sétimo lugar, a Federal do Rio de Janeiro. Em oitavo, a nossa querida UNB, Universidade de Brasília. Em nono lugar, a Faculdade de Ciências Médicas, a Santa Casa. E em décimo lugar, a Universidade Federal do Paraná. Bom, pessoal, essas então são as 10 primeiras faculdades segundo o ranking da Folha. Como eu disse no começo desse fato, você pode achar algum outro ranking que coloque uma outra que não esteja aqui, mas normalmente essas que eu disse agora estão entre as melhores universidades do país. Se você escolher qualquer um desse curso, provavelmente você vai ter boas ferramentas para ter uma excelente formação. São cursos mais tradicionais, como eu disse já no começo desse vídeo, cursos que já tem mais bagagem e que provavelmente tem um excelente hospital-escola. Só uma ressalva, eu tenho acho que 2 ou 3 amigos formados numa universidade que não está aqui, que é a FAMERP, Faculdade de Medicina de Rio Preto. Ela é uma excelente universidade também e ela é vinculada ao HB. Esse HB é o segundo maior hospital-escola do país. Então ela também é uma universidade que eu sempre indico muito
porque eu tenho grandes referências de amigos formados lá e que conseguiram fazer residência, especialização nas melhores universidades do país também e ter uma excelente formação. Bom, pessoal, então a partir desse quinto fato, são todos dados que eu vou trazer de um livro chamado Demografia Médica no Brasil, do ano de 2015, que é um livro feito, uma pesquisa juntamente da USP com o Conselho Federal de Medicina. São dados muito interessantes e muito importantes para você que vai prestar esse curso. E o quinto fato, então, é uma comparação do número de médicos no Brasil com relação ao que tem em outros países. Essa é uma discussão que veio muito à tona nos últimos anos, quando o governo federal ele trouxe naquele programa Mais Médicos de outros países, falando que no Brasil existiam poucos médicos em comparação com a sua própria população. Então, a partir desse dado, a gente vai conseguir entender se existe realmente poucos médicos no Brasil ou não em relação em comparação com outros países também. Bom, então como vocês podem ver nesse gráfico aí de médicos a cada 1000 habitantes, segundo países selecionados, você tem lá o primeiro, que é a Grécia, que tem 6,1 médicos a cada 1000 habitantes, a Rússia tem 5 médicos a cada 1000 habitantes, a Áustria e tal, tem vários países ali. E você vê lá do outro lado, lá embaixo, o Brasil. Ele tem 2,1 médicos a cada 1000 habitantes. Realmente existem poucos médicos, 2,1 médico a cada 1000 habitantes no Brasil. Em comparação com outros países considerados mais desenvolvidos, países europeus, a gente pode perceber que a gente está bem distante desses países. Então, o que respalda, faz um certo sentido a gente ainda investir em formação, em formar novos médicos e talvez, você concordando ou não, trazer médicos de outros países para atuar no Brasil, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, que a gente vai ver mais à frente, que são regiões que demandam ainda mais, precisam ainda mais de médicos. E o sexto fato fala sobre a evolução da população médica no Brasil. Você vai perceber que apesar então de faltar médicos, ter um número menor de médicos na verdade, em comparação com outros países, esse número de doutores no Brasil ele vem aumentando vertiginosamente. Como vocês podem ver nessa tabela, está passando aí na tela de vocês, até a década de 1990 existiam 219.084 registros médicos no país, enquanto a população brasileira era de 146 milhões de pessoas. Em 2015, portanto, 25 anos depois, nós mais que praticamente dobramos a população médica para 432 mil registros médicos, enquanto a população brasileira cresceu cerca de 30%, chegando a 204 milhões de pessoas. Enquanto a população brasileira cresceu 30%, o número de médicos no Brasil em 25 anos praticamente dobrou. Isso mostra o quê? É um crescimento da formação de médicos no Brasil, o crescimento da abertura de grandes novas universidades que formam médico. Isso tem um lado muito bom e um lado muito ruim. O lado muito bom é que começa então a atender melhor a população brasileira, o número de médicos que estamos formando. O lado ruim, que todos vocês acredito já sabem, é que a formação em medicina ela acabou se tornando um mercado muito grande. Grandes empresas da área privada, do setor educacional, começaram a abrir faculdade de medicina em todos os lugares, porque são mensalidades muito caras e é um curso muito lucrativo para essas universidades particulares. E isso também tem um aspecto negativo, pessoal. Isso é uma questão muito mercadológica e muitas vezes essas universidades, apesar de ter uma certa fiscalização, ela não preza muito pela qualidade do ensino, e sim pela questão financeira, apenas de arrecadar com essas mensalidades. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escolher a universidade que a gente quer prestar, para não entrar nessas faculdades que só prezam a questão da mensalidade e de dar um diploma, e não ter toda essa estrutura que você vai precisar na hora que você estiver formado, na hora que você estiver atendendo os seus pacientes. E o sétimo fato sobre o curso de medicina é um fato muito legal para entender quem são essas pessoas que estão entrando então dentro do curso de medicina, já que dobrou-se o número de formados nessa área. E um dado muito legal que tem nesse livro, nessa demografia médica brasileira, que é a evolução de registros de novos médicos segundo o sexo, de 2000 a 2014. E olha que dado interessantíssimo, impressionante, que é a comparação entre homens e mulheres que estão se formando em medicina. E a partir do ano ali de 2008 e 2009, existe uma inversão, onde as mulheres, pela primeira vez na história da medicina no Brasil,
nós temos mais mulheres formando do que homens. Olha que interessante, pessoal, isso é um dado muito importante, porque desde os primeiros nomeados médicos no mundo, no Brasil, que chamava-se até de barbeiros, era sempre uma profissão muito arraigada ao sexo masculino. Eram apenas homens que formavam em medicina que se tornavam médicos. E com o passar dos anos, as mulheres começaram a entrar nessa profissão, assim como em todas as outras, no direito, na engenharia, e as mulheres começaram então a galgar o seu lugar no mercado de trabalho, no caso aqui do vídeo, em medicina. Só que por muitos anos as mulheres ainda eram a minoria nessa profissão, e a partir do ano de 2008, 2009 houve uma inversão. As mulheres então conseguiram assumir o posto de protagonista na profissão de medicina no Brasil, e esse é um dado muito legal, até para acabar um pouco com esse estereótipo de que a mulher sempre ocupa cargos de menor valor dentro da sociedade, que ganham menos. Então é a mulher conquistando o lugar que ela nunca deveria ser tirado dela, que é junto com os homens nos melhores cursos, nas melhores carreiras, e ganhando o mesmo que os homens ganham também, tá? Então esse é o sétimo fato sobre o gênero, a comparação de gênero entre os formados no curso de medicina. E o oitavo tópico, nossa, eu acho que eu tô babando. E o oitavo fato sobre o curso de medicina é uma comparação entre a entrada do número de médicos na profissão e a saída, ou seja, aposentadoria, morte, sei lá, alguma coisa assim, que a pessoa não exerce mais a profissão, que é um dado muito legal para você também. Não precisa se desesperar, talvez você tenha se desesperado com o sexto fato, onde eu disse que em 25 anos o curso de medicina ele dobrou o número de médicos, né, a entrada, o registro de médicos no Brasil, enquanto a população cresceu apenas 30%, mas não se desespere. Ao mesmo tempo que está aumentando o número de médicos na profissão, também vai aumentar gradualmente o número de pessoas se aposentando ou médicos já batendo as botas. Então, como você pode ver nesse gráfico, meu celular travou, como você pode ver nesse gráfico, do ano de 2000 a 2014, vem aumentando o número de entradas de médicos no Brasil, né? 2000, entraram 12 mil novos médicos. Em 2014 você tem 19 mil médicos entrando, e só que ao mesmo tempo, lá no ano de 2000, saiu apenas 999 médicos. Em 2014, 7.707 médicos saíram da profissão também. Então isso é natural, pessoal, na medida que vem aumentando o número de médicos na profissão, com o tempo, gradativamente, as pessoas vão se aposentar, e existe um envelhecimento natural desses profissionais de medicina que entraram sobretudo na década de 60 e 70 na profissão, que foi quando houve as primeiras grandes universidades brasileiras a formarem doutores. Então essa geração ela está saindo do mercado de trabalho, está batendo as botas, está se aposentando, então vai ter espaço, né, eu acredito que por um bom tempo, para a entrada dos novos médicos, sobretudo nas regiões não tão concentradas, região centro-oeste, sul, norte e nordeste. Claro, no sudeste existe uma certa concentração de médicos por questões naturais, é onde existe o maior número de universidades que formam esse tipo de profissional, e vocês vão ver nos tópicos seguintes. E o nono e penúltimo fato do vídeo de hoje sobre o curso de medicina é quantas pessoas serão formadas no futuro próximo diante do tanto de universidades que estão abrindo o curso de medicina. É uma coisa importante que você precisa saber para entender como vai ser o mercado de trabalho e a absorção do mercado de trabalho no futuro quando você estiver se formando. Então, de acordo com a demografia médica brasileira do ano de 2015, como você pode ver, no ano de 2015, 20 mil pessoas formaram, 20.889 novos médicos, e a projeção que esse estudo traz que até em 2020 serão 32.476 médicos se formando de acordo com o número de vagas que abriram nos últimos anos. Então nós vamos ter um pulo de 20 mil para 32 mil, é um aumento de mais de 50% no número de vagas. Então realmente vai ter um grande aumento do número de médicos formando no Brasil, e como eu disse anteriormente, pode ser que realmente fique um pouco mais complicado para quem está aí nos grandes centros, na região sudeste, um pouco mais complicado você crescer profissionalmente. Você que já está entrando no curso de medicina agora, ou você que pensa em prestar esse curso, já tem em mente que talvez você tenha que fazer um deslocamento um pouco maior para que você consiga ter um número de pacientes interessante para você crescer e prosperar dentro da sua carreira profissional. E finalmente, pessoal, no vídeo de hoje,
O 10º e último fato de medicina, sobre o curso de medicina que você precisa saber, é, como eu estava dizendo então, a concentração do número de médicos pela região do país, tá? Vocês podem ver nesse gráfico, nesse último gráfico, e não menos importante, a gente tem 4,4% dos médicos na região norte, onde existem 8,4% da população brasileira. Temos 17,4% de médicos na região nordeste, onde existe 27% da população brasileira. 7,9% de médicos na região centro-oeste, onde temos 7,5% da população brasileira. E aqui está a nossa grande concentração. 55,3% de médicos na região sudeste, onde nós temos 42% de população, e 15% de médicos na região sul, onde existe 14% da população brasileira que reside. O que esse dado nos mostra? Vamos tentar entender um pouco ele. Existem duas regiões do país que está proporcional o número de médicos com relação à população brasileira, que são elas a região sul e a região centro-oeste. Existe uma outra região que existe uma superpopulação de médicos com relação à população brasileira, que é a região sudeste. Olha lá, existe 55% de médicos na região sudeste com relação a 42% da população brasileira. Por que existe esse fato? Como eu acabei de dizer, a região sudeste é a região onde existe a maior número de formação de médicos no país. As grandes universidades formando médicos estão na região sudeste. Lembra naquele gráfico que eu coloquei para vocês, naquela tabela, entre as 10 melhores faculdades de medicina do Brasil, a maioria delas estava na região sudeste. Ou seja, as pessoas formam ali e acabam ficando por ali mesmo, é mais fácil, as pessoas não têm tanto esse hábito de deslocamento, tá? Pela questão de desenvolvimento também, facilidade, melhor qualidade de vida, então as pessoas costumam ficar mais nessa região sudeste, ou seja, isso dificulta para você que vai formar nessa região, já saiba que futuramente a região sudeste vai ser uma região bastante difícil para você arrumar vagas de emprego. Eu tenho amigos recém-formados que hoje residem em São Paulo ou até no interior paulista, e eu percebo que eles já têm uma certa dificuldade de conseguir plantões, de conseguir vagas nos hospitais, porque realmente já existe um número bem grande de médicos disputando essa vaga de emprego. Então, para terminar esse 10º fato, em contraposição, existe ali 4,4% de médicos formados no Brasil na região norte, onde nós temos 8,4% da população, ou seja, nós temos o dobro da população para metade de médicos. Por que significa isso? Exatamente pelo contrário da região sudeste. Existem poucas universidades formando médicos naquela região e também, normalmente, esses profissionais têm bastante resistência de ir para a região norte, onde a qualidade de vida às vezes é um pouco mais difícil, onde às vezes você tem prefeituras, regiões mais pobres, que muitas vezes eles ficam sem receber, tem mais dificuldade com esse processo. Então é por isso, inclusive por esses dados, que o governo federal nos últimos anos fez isso foi a justificativa para o governo federal implantar esse programa Mais Médicos, para trazer profissionais para essas regiões e para as regiões também de pobreza extrema, de favelas, onde muitas vezes os médicos não querem entrar nessa região. Então eu não quero trazer essa discussão aqui se foi bom ou se foi ruim o programa Mais Médicos, na verdade esse não é o intuito do vídeo, podemos até fazer um outro vídeo sobre esse tema, mas então esses são os 10 fatos, pessoal. Então, concluindo esse vídeo, esses são os 10 fatos para você que vai entrar no curso de medicina. É importante saber para ter uma clareza maior sobre a profissão, uma clareza maior do que será a profissão de medicina daqui a 10, 15 ou 20 anos, para você já saber o que você vai encarar. Então, para terminar esse vídeo, eu espero que você tenha gostado muito, pessoal, que vai prestar o curso de medicina ou que entrou recentemente. Espero que você tenha gostado dessas informações. Eu sempre, nas minhas palestras, eu falo muito, eu acho que a medicina é uma profissão muito bonita, uma profissão muito difícil, onde você precisa se dedicar demais, você precisa ter um controle emocional muito grande e você precisa estudar sempre, a sua vida inteira, porque é uma profissão que se atualiza a todo momento e você precisa estar sempre estudando, tá? Então, se você decidir exatamente entrar nessa carreira, que você escolha realmente por muito amor, que você goste muito disso e que você não seja mais um daqueles médicos que vê na sua frente, ao invés de um paciente, vê simplesmente uma cifra, um dinheiro
porque diante desses dados também, o que a gente pode avaliar é que toda profissão existe a lei de oferta e procura. Assim como o direito, no início do século XX, quem era formado em direito era sinônimo de ganhar muito dinheiro, de ser rico, de ter prestígio, status social, e a gente está percebendo que a medicina existe uma formação muito grande. Então não vai ser mais tão fácil assim você ganhar muito dinheiro e ter tantos status social, porque muita gente está sendo formada nessa área. Ou seja, o que reafirma ainda mais o que eu estou dizendo para vocês. Entre escolha a medicina não por status, não por dinheiro, mas sim porque você tem a certeza que você ama aquilo que você vai fazer, que você ama ajudar o próximo e tudo mais. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, do nosso primeiro vídeo do Papo de Vestibular de 2007. Então, mais uma vez, se você gostou, deixa a sua curtida, compartilhe com aquele seu amigo que quer prestar o curso de medicina também, porque é importante que ele saiba isso. É isso aí, pessoal. Então, um grande beijo para você um grande beijo para você do professor Bruno Moretti. Esse é o Papo de Vestibular e até o nosso próximo vídeo.